Olá pessoal, vamos agora para mais uma aula sobre ética. E dentro da ética nós temos vários problemas que discutem os valores morais. Os problemas que são da nossa prática, da moral, da nossa vivência, que nem tudo sempre é fácil, né? Decidir o que é certo ou errado, ou mesmo se é certo, nem sempre é fácil fazer, ou mesmo se é errado, nem sempre é adequado, ou necessário ou desnecessário fazer. Então essas dúvidas, esses dilemas, essas indecisões que muitas vezes a gente tem sobre o que fazer, o que deixar de fazer, por que alguém fez alguma coisa, porque nós nem entendemos coisas que a gente faz, não é? Essas dificuldades são dificuldades morais. Mas a ética estuda isso. A ética tenta estudar como é que funciona isso dentro da gente, dentro da nossa vivência, dos valores, daquilo que a gente acha na hora que tem um sentido e depois, quando repensa, às vezes descobre outros sentidos, não é? Então, a vida humana é cheia de significados. Às vezes é uma coisa bem simples que a gente faz. Uma coisa básica, como entrar no lugar e não dar bom dia, olhar diferente para alguém ou não olhar para alguém. Às vezes, sem intenção, você atinge alguém, você afeta alguém ou é afetado por alguém. Às vezes a pessoa não achou, não pensou, não sentiu algo que você imaginou que ela sentiu. E às vezes há conexões, claro, a pessoa quis te magoar, quis ser diferente com você e você percebe, e ela percebe que você percebeu. Então, enfim, de modo bem simples, as relações são complicadas mesmo, né? Não só relacionamentos, mas também importantes decisões que você precisa tomar na vida, né? Em horas difíceis, enfim. Nós temos um exemplo bem clássico que aparece em vários momentos da nossa vida, em filmes, em romances, que são momentos chamados de momentos limite. Os momentos limites são como aquele agora que, infelizmente, novamente nessa pandemia no Brasil nós estamos passando, onde médicos, pessoas que trabalham em hospitais, em urgências, em UTIs, têm que escolher quem vai viver ou lutar pela vida mais tempo e quem não vai poder lutar mais. Por quê? Infelizmente, com esse colapso, nós temos poucas vagas, poucos aparelhos respiradores e outros para manter as pessoas vivas. E eles acabam escolhendo não quem merece mais viver, mas quem tem mais chance, pela probabilidade, né? Nem sempre está certo. A questão é, se não está certo, por que torna-se necessário? Talvez o injusto seja que isso tenha se tornado necessário, né? Tenha se tornado algo a se fazer para uma situação limite, como se fosse uma guerra mesmo. Essa comparação muita gente faz. Então, essa decisão que é meio não, muito macabra e muito dramática e muito sofrida, é uma decisão moral terrível. E dentro da ética nós temos um dos temas, um dos problemas éticos mais discutidos que tem a ver com isso e com outras questões. Mas é uma questão geral, universal. As questões éticas são sempre questões que têm a ver com todo ser humano, por mais que ele ache que não tem nada a ver com ele. Não vou usar minha máscara. Não vou fazer tal coisa porque é só eu decido por mim. Só que quando você não faz algumas coisas, você interfere na vida das pessoas à sua volta. Muita coisa que a gente faz torna-se um problema ético quando essa coisa que eu faço ou deixo de fazer afeta a vida de outras pessoas. Então jogar lixo na rua parece uma coisa besta. É o meu lixo, eu jogo onde eu quiser. Só que você afeta animais, os seres em geral. E você pode afetar muita gente, né? Você pode jogar uma bagana de cigarro num lugar qualquer na estrada e causar um incêndio que mata pessoas, seres vivos de várias formas. Então a responsabilidade nem sempre está clara na hora. Daí a reflexão ética. E aí o nosso tema então de hoje é liberdade. A liberdade existe? Nós somos seres livres ou somos determinados? A resposta que nós vamos ter hoje são, na verdade, respostas de 3 autores. O primeiro é Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, tá? Que viveu na primeira metade do século XX, viajou o mundo inteiro porque Sartre era um homem, um pensador, junto com a Simone de Beauvoir, sua grande companheira de vida e companheira de pensamento filosófico. Eles eram existencialistas, ou seja, eles acreditavam que a vida, a prática da vida é mais importante do que só a teoria.
E que a teoria, na verdade, as ideias, elas são melhoradas, são elaboradas a partir da vivência. Antes a vida, depois o pensamento. E aí os dois juntos, no sentido de que o pensamento, a teoria, só serve se ela tem um objetivo e é usada para melhorar a vida humana. E era isso que ele tentava fazer. Né? Nesse caso, Sartre dava a seguinte resposta para a pergunta: existe liberdade? Ele dizia sim, nós somos livres. E ele tentava usar a teoria dele, andando pelo mundo, para lutar por causas humanitárias. Contra a fome, contra a injustiça, contra a guerra, contra povos que eram discriminados, perseguidos, presos, contra ditaduras, contra a injustiça de um modo geral. Né? E aí o Sartre dizia uma coisa, que foi conhecida, se espalhou muito na época e até hoje tem impacto na vida humana. A resposta dele é assim: nós somos livres sim, mas nós somos condenados a ser livres. Como assim? Segundo Sartre, a gente tem a liberdade de poder fazer o que a gente bem entender, porque isso é um detalhe importante. Sartre era ateu, mas não se enganem, não é porque ele era ateu que ele saia negando toda e qualquer tipo de crença. Ele reconhecia para algumas pessoas a importância delas, das crenças, mas ele tinha a consciência de que se existe um mundo humano, dentro desse mundo humano, tudo que acontece de ruim, a gente não pode responsabilizar nenhum Deus ou entidade. Tudo que acontece de ruim, quem fez? Nós, seres humanos. Tudo que acontece de bom ou de mais ou menos, nós, seres humanos. Então, nós somos responsáveis por nossa vida e nossa existência. Então, se tivermos que mudar, nós temos que mudar. Nós somos livres? Somos. Então, nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Mas por que ele chama também de condenação? Porque ele diz que isso traz um peso. Se tudo que acontece de bom e de ruim nesse mundo é nossa responsabilidade, quem tem a peso, carregar a carga para mudar, para evitar as guerras, a fome, a desigualdade, a violência? Nós. Então a liberdade é muito bacana. Eu posso ir onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, mas tem consequências. E é preciso saber que esse mundo é construído por nós. As coisas mais terríveis da pandemia, as coisas mais terríveis da guerra, da violência, dos crimes, os seres humanos constroem. Então quem tem que dar jeito? Deus. Segundo Sartre, nós. A liberdade tem um preço e o preço é mostrado no nosso dia a dia, das coisas ruins que acontecem na vida humana. Ok? Então, daí a condenação de ser livre. É um bem, mas é um peso. É uma leveza ser livre, mas também tem um peso terrível. A segunda resposta, uma resposta mais religiosa de alguns filósofos, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros, que falam de uma coisa chamada livre-arbítrio. Arbitrar é decidir, arbítrio, decisão, livre decisão. Para esses autores da Idade Média, teólogos, filósofos da Igreja Católica, livre-arbítrio é assim: Deus te dá liberdade. Então eu sou livre como ser humano? Sou. Deus me deixa fazer o que eu quiser. Só que é uma liberdade total? Não. Ela é, digamos assim, relativa. Eu posso decidir o que eu quiser da minha vida. O que eu vou comer ou não, onde eu vou morar, se eu vou ficar com uma pessoa ou não, se eu vou trabalhar nisso ou não. Mas as coisas mais importantes que estão, digamos assim, que decidem muita coisa no significado e nos caminhos da vida, não somos nós que decidimos. Nós não decidimos, por exemplo, quando e onde morrer, em geral, na maioria das vezes, nem em que família vamos nascer, nem como vai ser a nossa, digamos, personalidade. As coisas mais definitivas e mais importantes nós não conseguimos decidir. Então, livre-arbítrio nós não temos controle sobre tudo, até certo ponto, até aqui. A partir daqui, quem controla o resto de fora? Deus, a entidade máxima, a divina providência. Terceira resposta sobre essa questão da liberdade é um cara chamado Merleau-Ponty, um francês, da mesma época de Sartre, que tenta somar as duas coisas. Nós não somos só liberdade total, e esse peso, esse drama, né? E nem só seres que não são livres porque são comandados por uma divina providência e limitados por ela. Tá? O Merleau-Ponty vai dizer que a gente, ao mesmo tempo, tem condições de aceitar e ser influenciado por coisas do mundo, tá?
Muitas coisas do mundo vão influenciar a gente, vão mostrar pra gente que a gente, sem perceber, repete coisas que os pais da gente pensavam, faziam. A gente tem trejeitos parecidos, valores parecidos com pai e mãe, por mais que a gente não perceba ou tenha raiva disso. Então a gente acaba repetindo algumas coisas boas, outras nem tão boas. Algumas coisas às vezes ruins de pais, de parentes nossos, ou de colegas que são machistas ou têm outros valores assim. A gente acaba num grupo, né, repetindo coisas erradas, quando a gente percebe o que a gente já fez. Então, assim, a convivência e também o fato de você nascer numa família, numa cidade, num estado, num lugar, numa cultura, você absorve muita coisa que às vezes não é legal, né? Então, nós somos influenciados pelo mundo, o que o Merleau-Ponty chama de nós nascemos do mundo, tá? Nós viemos dele, então nós não inventamos uma língua quando a gente nasce, a gente não inventa nossos valores. Quando a gente nasce, muitos valores, o que é certo ou o que é errado, já estão inventados. Mas tem uma nova possibilidade, qual é? Até aí nós somos determinados, né? Influenciados pelo nosso meio. Mas não é porque eu estou no meio de pobreza, violência, ou gente falsa, ou gente mentirosa, ou gente brava, violenta, que eu vou ser assim. Então eu tenho um segundo ponto. Eu venho do mundo, mas eu estou nele, ou seja, eu tenho a capacidade de transformar esse mundo. Eu, ao mesmo tempo, sou determinado, mas sou livre porque eu tenho a liberdade de mudar, a partir do meu pensamento, das minhas ações, mudar a minha realidade. Tá? O Merleau-Ponty, então, vai mesclar as duas coisas. Nenhum outro que vai ser um extremo mais, que é o contrário da liberdade do Sartre, é o Skinner e os caras chamados behavioristas. Essa palavra behavior foi inventada por esses pensadores para significar uma teoria polêmica, que é a teoria de que não existe alma, não existe espírito, existe só a mente humana. Ora, quais as consequências dessa teoria? Por mais que muita gente não saiba, tem influência tremenda na psicanálise, na psicologia até hoje, na psiquiatria também. Quando você vai a um psiquiatra vai até conversar com você, mas ele faz o tratamento, a base do tratamento dele é o quê? Drogas, remédios. E essas drogas não vão para o teu espírito, eles vão para o teu cérebro. A droga para ansiedade, ansiolítico, para depressão, para inibir o apetite, né, quando você quer emagrecer, essas drogas vão para o teu cérebro, não vão para o teu espírito ou para a tua mente, certo? Então, a base de muitas coisas que são feitas até hoje na medicina, para tratar questões mentais ou psicológicas, com remédios, com drogas, é a teoria behaviorista do Skinner e de outros autores. Basicamente diz o quê? Que nós somos seres determinados, a nossa liberdade é uma ilusão, ela não existe. Para esses caras, não existe liberdade. Existe assim, você educa uma criança, você planeja, se você souber fazer direitinho, você vai planejar como é que ela vai aprender, que fase, como é que vai ser o comportamento dela, porque isso é uma comparação, parece estranha, mas era assim, existe algo chamado comportamento. O comportamento, daí esses caras serem chamados, esses psicólogos e pensadores de comportamentalistas, eles dizem que o comportamento pode ser definido pelas condições que são colocadas para você. Assim como um cão, como um coelhinho é treinado em laboratório, um ratinho, para se comportar daquele jeito e dar certo, as pessoas podem ser condicionadas, né? O cão faz a coisa correta, você faz carinho, você dá um biscoitinho. Os seres humanos também podem ser condicionados, não dessa forma, claro, para obedecer cegamente. Mas, por exemplo, como alguns tipos de programa de ensino de matemática e língua portuguesa, que tem vários por aí, que obedecem essa teoria do Skinner, sabia? De que você vai aprender programadamente, você vai ser treinado, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso ou perceberam. Muitas vezes em cursinhos o aluno é tão treinado a fazer questões, treinado a fazer questões parecidas, que depois ele pega algumas daquelas, ele nem pensa muito, ele vai no automático, já percebe pela linguagem que está ali, marca e acerta. Então a gente também pode ser treinado. E segundo o Skinner e outros pensadores que concordavam e concordam com ele, nós podemos ser totalmente influenciados pelo nosso meio. E muitas vezes, como não temos percepção ou controle disso, a gente é influenciado pelo meio. Então os homens são determinados e nós só podemos ter um pouquinho de ilusão de liberdade quando temos consciência desse controle e conseguimos influenciar e nos programar a nós mesmos, tá? Então a gente tem aí respostas diferentes, né? Sartre, somos livres? Somos totalmente livres, mas temos que arcar com as consequências disso que são pesadas. É importante o peso no mundo das nossas costas. Não tem um Deus para nos livrar de nós mesmos. Nós temos que resolver nossos próprios problemas, tá? A outra,
que é, nós somos livres em termos, né? Que é o livre-arbítrio, livres até certo ponto, a partir daí quem controla é a divina providência. Depois, o Skinner e os comportamentalistas ou behavioristas, que vão dizer que nós não somos livres, nós somos condicionados às condições materiais, sociais, econômicas, né? Onde você mora, com quem você convive, o que você assiste na TV, ouvir no rádio, ver na internet vai determinar como você pensa, como você ama, como você é amigo, como você come, como você anda e tudo, como você se comporta. E o Merleau-Ponty, que é o francês, que vai dizer que nós somos ao mesmo tempo influenciados, condicionados, mas temos uma parcela de liberdade que é a nossa possibilidade de transformar o mundo para melhor ou para pior. É isso aí, galera.